Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Navampod. Navampod hoje recebendo a Paula Piccolo, amigona, empreendedora, professora, advogada. Vamos falar bastante aí sobre a carreira dela, mas principalmente vamos falar sobre gamificação, empreendedorismo e muitas outras questões que nos unem aí nos últimos mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos que a gente se conhece. Então, pessoal, fique ligado, porque hoje o Navampod é com a Paula e você é nosso convidado especial. Solta a vinheta. Bom, pessoal, conforme já apresentada, nós temos hoje aqui com a gente a Paula Piccolo. Eu nem vou tentar dar um título, né? Empreendedora, acho que é o principal hoje, acredito, né? Porque tem dupla formação, está fazendo mestrado, ou seja, está querendo dominar o mundo, Pink e o cérebro querendo dominar o mundo, ela e o Odair. Vamos lá, pessoal, eu conheci a Paula há bastante tempo, mas eu vou deixar ela contar essa história porque eu sempre achei ela muito interessante. Então, por favor, como é que a gente se conheceu no final das contas? Eu fui para uma entrevista de emprego para teacher, professora de inglês, na escola dele. E aí a gente bateu um papo, comecei a trabalhar com ele e deu menos de um ano, né, que a gente ficou junto, mas foi bem intenso. E o Leandro sempre aberto. Não, vamos mudar então toda a grade de aula, né? Então vamos mudar até o material didático. Você quer mudar no meio do caminho? Eu topo, quero mudar. A gente aprontou bastante, né? Foi. A gente fez uma cacetada de MVP ali. Né? É verdade, a gente trocou, lembro do material da Oxford, né? É. A gente usou o material da Oxford, tinha material que a gente estava desenvolvendo, depois mudou. Foram várias experiências. Bom, eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu vi a Paula já incomodada com calor. Nós estamos fazendo a primeira entrevista com a Paula aqui. A gente já tinha feito uma outra entrevista que a gente chegou até a colocar no YouTube. Ela foi feita lá no Conecta. Só que a gente encontrou alguns probleminhas sonoros no vídeo. A Paula ainda usava máscara. Isso dá uma dificultada, etc. A gente estava aprendendo a utilizar os equipamentos, mas hoje o problema não é o som, como você pode perceber, mas sim, eu espero, pelo menos. Fabrício, salva a gente aí, Fabrício. Mas aqui na Navampod hoje, o que acontece na Van, né, na Van Nerd, que a Paula não curte, inclusive, foi extremamente contra esse nome. Ela queria qual mesmo? Vambora. Vambora, é verdade. O nome do evento. A ideia é sua e era muito mais propício. E já existe mas 3. Eu respeito. Obrigado. Então a gente está assim, experimentando, porque se a gente liga o som, de repente não fica bom. Liga o som, não, liga o som. O som que sai do barulhinho ali, da clarabóia, do exaustor, ventilador ou desse daqui, a gente ainda não sabe como que o Fabrício vai conseguir editar esse material e a gente não está usando o lapela. Então a gente vai sofrer um pouco com o calor aqui hoje, mas vamos melhorando aí ao longo do processo. Afinal, é um projeto empreendedor e a gente está testando bastante coisa. Então vamos lá, desculpa, te interrompi aí para fazer um parênteses. Então, na época que a gente trabalhou junto, eu advogava e dava aula, né? Depois eu parei de advogar de vez e fui fazer letras e fiz transição de carreira. Até hoje, né? Fez bastante letras aí, bastante letras. Depois a gente vai falar desse livro aí. Aí, dentro do curso de letras que eu fiz numa faculdade EAD, tinha uma pós-graduação sobre ensino à distância. Aí, como eu tinha vontade de ser professora universitária, eu achei que ali era uma boa porta de entrada. Então, junto com a faculdade, e aí o Odair também fez essa pós de ensino à distância, e ele
acabou a pós, acabou bonito. Eu, durante essa pós, descobri design educacional, que é uma coisa muito próxima do que eu já fazia. Não sabia nomear o que eu fazia quando eu fazia o material didático próprio ou adaptava o que já existia. E aí fiz curso de design instrucional ou design educacional para trabalhar com didática, curso de tudo. Daí não era só curso de inglês, curso de fritar batata frita do McDonald's, de extrusora de segunda geração da empresa petrolífica, de educação financeira e tal. Você desenharia como seria feito? Quase que um tutorial escrito. Um tutorial é gravado, né? Mas é um processinho. Tutorial é um tutorial, um formato de design educacional. Entendi. Mas vai ser no computador, vai ser com apostila, vai ser com aula presencial, vai ser quantas aulas, vai ter material de apoio, o que vai ser o material de apoio, dentro de orçamento, de recurso e de deixar uma coisa fácil de entender, palatável para entender. Então faz um pouco de tudo, mas é tornar didático o conteúdo de outra pessoa. Entendi. Então, cursos que o Sebrae tem, que aparece o bonequinho, fala, aí você clica aqui, e ali tem um designer educacional que bolou que tela que aparece depois na outra. Se você errar a resposta, o que vai acontecer? Você vai falar para você tentar de novo, ou você vai te dar a resposta, ou se você errou ali, você pega uma outra trilha, e se você acertou, né? Tudo isso tem um designer educacional atrás. Olha só que interessante, a cada vez que a gente conversa eu aprendo que tem algo diferente nesse mundo, porque tem várias coisas que a gente de marketing digital faz a pedido do cliente que a gente se sente meio que obrigado a saber fazer, sendo que não tem nada a ver com a nossa área. E eu percebo quem é que faz, porque eu nunca soube quem é que eu iria recorrer a essas coisas. O que a gente já conversou inúmeras vezes é sobre o desenvolvimento de como que vai se desenvolver um curso, né? A criação do processo para o aprendizado, etc. Mas essa parte, por exemplo, eu não tinha ideia de quem é que faria. E que bom descobrir. Desculpa, agora sei, clientes, ou você, empreendedor, que tem algo para ensinar para alguém e precisa saber como que posicionar o bonequinho na tela, para ir para uma tela ou para outra, etc. Você sabe quem é que tem que fazer isso, é a Paula. É exatamente a Paula. Não pode ser o designer educacional também, que eu não sou a única. Não é a única, não. Mas a Paula também está habilitada a fazer. Aliás, a gente tem um empreendimento engavetado nesse. Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso. A gente tem um curso de como fazer curso, que é, para mim, uma grande sacada que muitas pessoas estão fazendo, mas com uma visão completamente equivocada, né? Porque quando você descobrir o que eu descobri de como preparar um curso, você que é especialista numa área específica, você que estudou muitos anos numa área, vai começar a empreender e quer dar curso daquilo, procure a Paula também. Melhor do que isso. Não procura a Paula não. Me procura porque eu vou apresentar o curso. Isso. O curso já está gravado. Está gravado, a gente talvez até grave uma segunda versão, né? Existe um plano de gravar uma segunda versão. A gente já tem o material. Você consegue entender como que é a dinâmica de participação do seu aluno. Isso vai facilitar a sua vida que você não tem ideia. E depois o Leandro ensina a vender. A vender o curso. Exatamente. O curso para vender curso, aliás, o curso para fazer curso e o curso que vende curso. Tudo isso que a gente faz. E é bacana porque realmente a gente que está tentando apresentar, de novo, não é a minha área, mas a gente se sente obrigado por ser especialista a saber ensinar. E a pedagogia é completamente, nossa, é muito além do que a gente imagina. É muito bacana. Bom, trabalhamos juntos. Depois, como você disse lá na apresentação lá do shopping,
E aí o Leandro desapareceu, sumiu. Eu fui para o Nordeste, né? Passei 7 anos no Nordeste, fiquei lá em Juazeiro. Em uma semana ele resolveu, não moro mais aqui, vou embora. Não moro mais aqui, vou embora. Tem bastidores, hein? Tem bastidores, não é simples assim. Aí eu fui, fechei o contrato com a empresa lá e passei 7 anos trabalhando, casei, descasei e morei lá em Juazeiro do Norte. E voltei e num encontro numa padaria, lá estava a Paula, com um grupo de empreendedores da Vale Empreender. Você chamou no sábado de Empreende Vale. Que Desculpa, Rafael. O Rafael vai ficar chateado, vai ficar magoado. A gente se encontrou no Empreende Vale. Eu fui. Eu mesmo caí na besteira no Vale Empreender. Associação Vale Empreender. Ainda não oficial, na verdade, mas já nos consideramos uma associação de tantos participantes, né? E tão organizado. Hoje em dia está bem organizado. Enfim. Hoje eu fui. Eu vi a foto. E aí eu fui indicado pela minha psicóloga, porque quando eu voltei de Juazeiro eu fiquei doido. A Dani, exatamente. Aí a Dani me indicou porque ela falou que o meu diagnóstico era simples. Eu estava sozinho demais, eu precisava de gente que falava a minha língua para eu poder ficar mais tranquilo, né? Porque eu cheguei aqui meio perdidão. Ela sabia do Empreende Café por causa de um colega que a Dani, o Murilo e eu trabalhamos juntos. Mesmo. Aí o Murilo eu lembrava, mas eu não lembrava. O Murilo do café e ele com certeza falou para ela. Foi mesmo, foi isso mesmo. Eu não lembrava desse elo. Foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, Murilo, cadê você? Queremos você aqui. Lá de São Bento do Sapucaí. Vá para São Bento do Sapucaí que eu vou te buscar lá de van pra gente bater um papo na van. Aqui não vale ficar aqui em São José não. Bom, e aí a gente se reencontrou e começamos a bater papo. E eu lancei a consultoria coletiva. Foi um MVP do que é hoje o jogo do empreendedor digital, etc. e tal. E nesse meio tempo a gente fez alguns trabalhos juntos, algumas coisinhas e tal, até que a Paula começa a desenvolver fizemos o curso para fazer curso, e aí a Paula começa a fazer muito trabalho na área de gamificação. E aí, como que a gamificação entrou aí no roteiro? Eu trabalhava aqui em São José dos Campos, numa editora de material didático. Aguinha você tem também? Tem. Tá, mas eu quero. Tá. Então era uma empresa, uma editora de material didático. E tinha bastante joguinho educacional nesse material. Tinha até um colega meu que o trabalho dele teve umas 2, 3 semanas, que foi achar jogo com licença Creative Commons, licença aberta lá, para a gente usar no material e tal. Na mesma época que eu comecei a jogar Catan, o Game of Thrones board game que eu odeio até hoje, e Carcassonne, a gente começou a descobrir jogo de tabuleiro que não vendia na loja de brinquedo, um outro ramo que estava aparecendo. Nessa época era 2012, 13. Tinha que importar a maior parte dos jogos e tal. E aí a gente ficava em casa jogando com os amigos. Era gostoso, a gente ria bastante, a gente ia dormir tarde, 3 da manhã, assim, por causa do jogo. Sim. Aí eu ia pro trabalho e pegava o jogo educativo e falava, isso nunca vai ser legal igual o fim de semana na minha casa. E fiquei encucada, o que era a diferença de um e de outro? Comecei a estudar, por curiosidade, o que faltava num, o que o outro tinha
demasiado e comecei a estudar jogo de tabuleiro. Até hoje eu não sei a resposta do qual que é a diferença desses dois. Eu acho que eu estou chegando perto de uma possível resposta, mas não. São jogos completamente diferentes e não tem. E também é diferente de War, de Banco Imobiliário. Mas, se para aprender na sala de aula fosse com Banco Imobiliário e não com Cruzadinha, já era bem melhor. Sim. Se fosse War em vez de caça-palavras, assim, também já era melhor. Aí o jogo tabuleiro moderno é uma geração depois, mais nova, com game design muito mais elaborado e que foi feito para entretenimento. Só que com um olhar didático, eu percebi que era um potencial didático dentro de cada caixa de jogo e que ninguém estava explorando. Sim. A gente ainda estava conhecendo. E a minha ideia inicial era entender o que o jogo tabuleiro moderno tinha para fazer jogos tabuleiro modernos para ensinar. Só que aí o mercado foi crescendo até hoje, né? Vai cerca de 300% ao ano, né? Aumenta. Ao ano? Ao ano. Nossa! Aí a gente viu que não precisava criar jogo, porque tem um monte de jogo criado. Precisava conhecer bastante jogo. E a gente começou a adaptar os jogos para ensinar. Então, o que eu faço E só para o pessoal, de repente, se alocar, né, perceber do que está sendo falado, a gente está falando de jogo, gamificação, muita gente já sabe o que é, do que se trata, já contratou, mas a gente está falando não só de jogos infantis, de ensino infantil, mas principalmente ensino adulto para adultos e corporativo. Então, não precisa, tá falando de joguinho, não, relaxa que o assunto é mais em cima. Na educação corporativa, eu acho que foi a primeira que entrada dos jogos tabuleiro modernos. Então tem Falcão, José Ricardo Grilo, André Zatz, Carlos Seabra, que é um pessoal da primeira leva de conhecedores e criadores de jogos de tabuleiro que levaram isso para treinamento em empresa. Uhum. Quando me perguntam de jogos e acham que é para criança, o que eu menos tenho para indicar é jogo para criança, porque eu tenho uma coleção enorme. Inclusive, Fabrício, coloque aí na tela o vídeo que a gente vai mandar para você dos 200. São 200 porque quando você adquire um, você se livra de um. Eu lembro que eu estive lá na casa da Paula. Olha essas imagens do jogo, bota na tela aí. Bota na tela. Eu quero as imagens. Bota as imagens aí. Olha aí, que show, cara. A gente, de vez em quando, nós estamos numa fase dessa. Pega um monte de jogo que você vê que não vai mais querer jogar, põe para venda. Daí a gente passa 2 semanas embrulhando o jogo para levar no correio. Morrendo de dó. Mas daí começam a chegar jogos novos, né? Porque sim. O mesmo que sai entra. Hoje ainda a gente vai mostrar. Eu tô aqui com um jogo. Eu estou com um jogo da Paula aqui que ela me emprestou para eu poder apresentar na estrada aí pro pessoal. Legal. Aliás, esses dias chegou esse mesmo jogo, estava em cima de uma remessa de jogos que tinha chegado. Falei, veio de brinde? Não, eu comprei. Mas a gente já tem, não tem mais. Entregou pro Leandro. Aí a gente já repôs. Boa. É o Timeline Brasil. Brasil, história do Brasil, E, enfim, jogo para criança quase não tenho. Eu acho que 10 jogos assim foram pensados para criança. E mais uns que dá para criança jogar também. Uhum.
mas jogo infantil dentro desse design moderno de jogo tabuleiro é bem difícil ter. Deveria ter mais, porque são jogos que trabalham mais estratégia, raciocínio, lógica, e a meninada merecia praticar tudo isso desde cedo, né? Mas o público geral disso daí de 30 anos, metade homem e metade mulher, que é o que vai aos eventos e tal. Daí que eu pensei, vou pegar o design educacional e vou criar um material didático no formato jogo tabuleiro. E é basicamente o que eu faço, só que eu ensino o professor a fazer isso. Essa é a minha parte preferida, porque há algum tempo atrás, quando eu comecei a fazer a consultoria coletiva, eu me vi praticamente ocupando o lugar de um professor. Apesar de uma consultoria, você ensina alguém a fazer e acompanha. Ou seja, um papel de um professor, basicamente. E aí eu comecei a estudar a questão do formato educacional. Quais são os formatos? E descobri num livro, O Mundo Khan, eu não lembro agora, livro, inclusive, eu cheguei a emprestar para ti um livro, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu li esse livro e ele fala muito sobre a nossa educação, o monólogo que é o professor na sala de aula, que é um baita tédio, que todos nós temos as experiências que a gente tem aí de sala de aula, que é um baita tédio, é terrível, muitas aulas que deveriam ser muito bem aproveitadas como aulas de geografia, que são interessantes, mas a forma com que é passado o conteúdo que não é legal. E aí quando você percebe que com jogos, ou mudando a estratégia da aula, né, quando você entrega um material preliminar, prévio para o aluno se preparar, para de repente isso ser discutido e não só ouvido, ou seja, formatos diferentes, você já começa a perceber a possibilidade. Quando você envolve jogos e passa a ter um entretenimento, uma diversão, que é como as crianças aprendem muito no YouTube, aprendem muito no Netflix, etc., a coisa se aprende mais rápido, de forma muitas vezes definitiva, porque não é o decoreba do que a gente faz na sala de aula, né? E por isso que é a minha parte preferida, porque a Paula ensina professores a melhorar as aulas chatas. E é exatamente assim que ela coloca no Instagram lá do Instituto Jedi, que é a empresa dela. Acabar com a aula chata. Acabar com a aula chata, esse é o ponto. Paula, vamos fazer o seguinte. Vamos beber água, que tá um calor horrível. Exatamente, tá muito calor, Fabrício. Você vai ter que se virar com esse barulho aí do ventilador ou do exaustor. A gente vai beber uma água, fazer uma pausa aqui, pausa para os comerciais. Se você quer a sua empresa aparecer nos comerciais agora, entre em contato com a gente. A gente vai beber uma água. Aí na volta dos comerciais, nossos comerciais, a gente não tem patrocinador de comercial ainda, então o negócio vai rápido. Eles vão ver a gente como se já tivesse bebido água, a gente já vai ter bebido água. A gente fala sobre o jogo que eu vou pegar para você mostrar. A gente vai falar sobre o seu livro e aí você vai fazer uma apresentação do Instituto Jedi, que há pouco tempo atrás, apesar de conhecer a Paula há muito tempo, eu descobri há pouco tempo atrás que Jedi é uma sigla. Então dá um tempinho aí que a gente já volta. E aí voltamos aqui já com o joguinho que eu encontrei aqui, com a água devidamente tomada. O calor não passou, o calor continua, mas está sustentável, dá para a gente encarar mais umas 2 horas de bate-papo. Então, conforme combinado, ficamos de mostrar o livro, falar sobre o jogo, como que você utilizaria o jogo na prática para um trabalho de repente corporativo, uma ideia assim, e para a gente apresentar o Instituto Jedi. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? São os 3 itens que eu comentei. Se tiver mais alguma coisa, a gente fala. Vamos começar pelo livro, então? Não, vamos começar por Jedi, porque a gente vai esquecer. Ah, boa. Jedi é jogos na educação, didática, aprendizagem e inovação. Boa. Vamos lá, repete. Jogos na educação, didática, aprendizagem e inovação.
Jogos na educação, didática, aprendizagem. Não. É porque escreve Jedi, não escreve Jedi, igual É. Star Wars. Aprendizagem e inovação. Não, tá certo, falei certo. Falei certo, né? Falei. Boa, então Jedi, aí beleza. O que é o Instituto Jedi? É uma empresa que dá curso para formadores, educadores, psicólogos, psicopedagogos, pessoal de RH, todo mundo que dá curso pode fazer um curso com a gente para aprender a aplicar jogos naquilo que já faz. Seja numa área completamente diferente uma da outra, eles fazem o mesmo curso e aprendem a fazer as adaptações, e aí o conteúdo que eles inserem é deles mesmos. Perfeito. O Instituto Jedi já está trabalhando né, nesse segmento desde quando? 2014. 8 anos. 8 anos. 8 anos já. Acho que agora em agosto faz 8. Ou seja, estamos comemorando 8 anos de Jedi. Show de bola. Aí o Jedi, ele dentre todas essas transformações e melhorias nos trabalhos, nos serviços, principalmente nos cursos, né? Vocês chegaram antes da pandemia a fazer vários cursos que eu acompanhei, com professores, psicólogos. A gente fazia na escola, oferecia para as escolas e fazia a formação lá dentro. Uhum. E aí, depois de um tempo, a gente arriscou oferecer para o professor, o educador, individualmente. Ele procurava e a gente pegava um espaço, geralmente uma luderia ou tabuleiria, que são os bares, cafés que tem jogo tabuleiro para você jogar enquanto está lá. E quem se interessa vai, não precisa a escola dele ou a empresa dele. Porque às vezes a escola e a empresa tem uma mentalidade muito fechada, ou é mão de vaca, não investe num profissional e o psicopedagogo é autônomo, é ele mesmo que vai. E a gente achou que deu mais certo. Legal. Daí a gente mudou para esse formato. Então a gente anuncia em rede social e os interessados aparecem. Uhum. Então tem psicólogo, tem gente que faz treinamento de gerenciamento de projeto, uma coisa bem específica. Uhum. O outro é professor de Vocês fizeram uma parceria com a 55 Pro para isso, não foi? Temos. Com o Tadeu e o João. Tadeu e João. E continua. Sim. A gente está sempre se falando. Inclusive um abraço aí, Tadeu, João, um grande abraço. Oferecemos proposta semana passada aí, para um negócio que o Tadeu que conseguiu. Legal. Contato. Inclusive, pessoal, professores, professor de inglês, professor de escola infantil, professor universitário, psicopedagogo, que for dessas cidades que a gente vai passar no roteiro, o roteiro você encontra lá no roteiroempreendedorbrasil.com.br, tá na descrição o link também. Acessa lá, vê as cidades que a gente vai visitar nos próximos meses. Você que é de uma dessas cidades, nos procure, porque em toda cidade que a gente for, a gente vai procurar montar uma turma para que a Paulo ou o Odair possam se deslocar até a cidade e fazer um treinamento, fazer esse curso lá, local, presencial. Mas também para os interessados em contratar online, e vocês já inclusive têm uma landing page, ela precisa ser atualizada provavelmente, mas para oferecer online algum material, isso ao longo do tempo vocês vão ver no Instagram ou do Instituto Jedi, lá tá exatamente assim, Instituto Jedi no Instagram, ou no Instagram do Roteiro Empreendedor, vocês vão ver as atualizações do que o Instituto Jedi vai oferecer. O que mais? O último curso online que a gente ofereceu é sobre esse joguinho. Ah, verdade, foi. Que é o Timeline, que é a editora Galápagos que trouxe para o Brasil, é quem detém os direitos, e tem
um monte de temática diferente do mesmo jogo. O que se mantém é o jeito de jogar, que chama mecânica. Uhum. E as cartas vão ser diferentes e a gente tem que abrir a lata quando vai mostrar o jogo. Não. Bem, ainda bem que você não quebra a unha quando faz isso. Enfim, aqui, esse jogo. Inclusive, exatamente, vocês podem ver algumas imagens nossas jogando lá na casa da Paula. A gente fez uma. Como é que se chamou? Uma dinâmica. oficina. Uma oficina. A Paula ofereceu pra gente uma oficina. A gente estava em 6 pessoas. 5 pessoas? 5 pessoas, exatamente. 5 pessoas jogando. Vocês vão ver aí na tela. 5 pessoas jogando esse jogo, só que era uma outra temática, né? Uhum. Era de invenções. Muito legal, muito divertido. E aí ela apresentava um jogo pra gente e explicava maneiras diferentes de usar a mecânica do jogo para elementos diferentes, para ideias diferentes, para conteúdos diferentes. Ele fez a oficina Jedi, ele sabe do que ele está falando. Foi muito legal. Ó, cartinhas do jogo, aqui você vai ver um jesuíta e uns índios. E agora só mostra a parte de trás da carta. Já é para mostrar? Já para mostrar que é igual, exceto a data do acontecimento do fato. Então a gente tem essa que eu peguei aleatória, expulsão dos jesuítas, 1759. Aí o Leandro tem 3 cartas, quase 2, né? Que uma quase caiu. E caiu e entrou e a gente não tá vendo a data. Eu tenho 3 fatos aqui. Primeiro, Rock in Rio. E tem um desenho que tá na cara que é o Fred Mercury. Inauguração da primeira ferrovia. Início da Revolução Farroupilha. Você tem o que aí? Semana de Arte Moderna, não tenho a menor ideia. 1000º gol do Pelé, talvez. Sede da Olimpíada no Rio de Janeiro. Semana de Arte Moderna, você não tem a menor ideia? Não tenho. Porra, eu sei altos detalhes isso daí. Agora, Revolução Farroupilha, eu sei que é no sul. Acabou. E o 1000º gol? Aí, eu tenho que pegar uma carta da minha mão e dizer se ela vai entrar antes da expulsão dos jesuítas ou depois. Aí é lógico que o Rock in Rio veio depois. Com certeza. Como eu acertei, eu tenho uma carta a menos na minha mão. Se eu tivesse errado, eu ia colocar ela no lugar certo e ia comprar mais uma, continuar com 3. Mas eu acertei, tô com uma a menos. Agora, o Leandro já pode dizer se a carta dele entra antes da expulsão dos jesuítas, depois do primeiro Rock in Rio ou entre os 2 eventos. O 1000º gol foi entre as 2 datas, 1969. Acertou uma carta a menos, senão a gente ia colocar no lugar certo, você comprava mais uma. Quem ficasse sem carta primeiro ganha. A gente chuta algumas coisas pela ilustração das cartas, que é bem feita, é bem estudada. Pela roupa do quem aparece, você consegue saber que é 1600 e tanto, né? E coisas assim, do Fred Mercury, tem iluminação, tem microfone, então não é em 1759 isso daqui. E você vai aprender. É intuitivo, né? Intuitivo. Aí quando a gente termina, ó, início da Revolução Farroupilha, eu vou errar, tá? É depois do Rock in Rio. Claramente eu falo que é aqui é. e viro. Aí eu errei, 1835, vou colocar no lugar certo e ganhar mais uma carta. Quem erra menos, termina antes. Quando a gente acabar, a gente vai ter as cartas numa timeline, que é o nome do jogo. Só que, o que a gente faz lá no Jedi? A gente pega essa mecânica, esse jeito de jogar, e sugere para o professor, ou para o formador, para o focalizador, fazer cartas próprias. Então, eu preciso saber
como que a gente age em caso de incêndio na fábrica que eu trabalho. Então, eu pego a carta de fechar a válvula de alguma coisa de gás. Uhum. Bom, eu fecho a válvula depois de ter tirado o extintor de incêndio do lugar. Então, vem aqui. Aí a gente vira e vê qual era a sequência. O fechar a válvula era o passo número 4. Eu coloquei ele na ordem certa, né? O cara que usou isso daqui no curso, na pós-graduação de anestesia veterinária. Então, você vai ter que anestesiar o paciente, fazer ele ficar vivo durante a cirurgia e voltar à consciência depois. Então, tem uma ordem, né? Não sei qual que é, mas... Uhum. Não deve ser tão curta quanto essas três possibilidades. Tal medicamento, daí vem o veterinário, abre o paciente, faz não sei o quê, e para terminar a gente dá um outro medicamento. Só que aí ele adaptou, que é isso que a gente ensina a pessoa a fazer. Uhum. Ele não pôs passo 1, 2, 3 e 4, ele fez carta com os medicamentos. Uhum. E tem medicamento que você tem que pôr um combo, tem que pôr 3 na seringa. Então, ele fez medicamentos. E ele, professor, tinha um deck de cartas de outra cor. Aí ele ia, todo mundo assim, olha, agora vai começar a cirurgia. Precisa, já tem tal remédio, quem tem o outro? Aí fazia assim, baixava de fileirinha. Aí ele vinha com a carta dele, que é diferente, e falava assim, caiu a pressão. Ah, então se caiu a pressão, o próximo a intervenção não é mais essa. Agora tem uma urgente, precisa do remédio B, C e D. Eu tenho o D e não tem mais nada. Vai lá, corre e põe. Ah, você estabilizou o paciente. Salvou o cidadão. Aí ele vem e põe parada respiratória. Então, dá para fazer procedimentos e processos que tem esse passo a passo, metodologia, fatos históricos como esse original do Brasil, mas aí eu posso pôr também assim, fórmulas matemáticas, qual apareceu antes de qual filósofo que também foi matemático fez uma contribuição para uma outra fórmula lá na frente. Eu vou vendo, filosofia também dá para usar. Com criança pequenininha, dá para ensinar a ver hora de ponteiro. 9 horas vem antes das 12, então, e vai colocando. Professor de literatura pede para os alunos fazerem as cartas. Pega um romance, um livro, o texto que ele precisou trabalhar, que os alunos teriam em tese que ter lido, e põe os eventos da história. Aí embaralha e joga igual a gente fez. Aí eu vou lá, então, a fulana casa com o fulano. Aí eu sei que ela só casa com ele depois que o outro lá voltou de viagem. Ele voltou de viagem aqui. Então, esse casamento é ali. Aí você vai fazer de um jeito diferente de uma prova, né? Bem até diferente. Poderia ser, relacione a coluna, numere as colunas, o evento, como que acontece, sem pressão dessa prova, até sem necessidade do professor presente o tempo todo, e com uma coisa legal que é aprender com o seu amigo, com o seu par. Então, eu realmente não sabia, né, que ia entrar tal coisa, mas eu prestei atenção no que ele falou na hora de pôr a carta. Aí ele relatou um fato do livro que eu não lembrava. E aí começa a trabalhar a memória de formas diferentes. E aí eu vou aprendendo coisa que eu não sabia. A gente fez no INPE, numa disciplina que é tanto do mestrado quanto do doutorado no INPE, a gente usou o Dixit para uma espécie de revisão
Mas o legal é que o professor falou que era prova. Aí todo mundo Ah. estudou e foi estudadinho. E aí era para relacionar. O Dixit é um jogo também. É o jogo daquelas cartas. Grandes. Tudo coisa louca, Sim, desenhada. sim. E aí você tinha que relacionar aquilo a um dos conteúdos estudados. Uhum. Só que tinha que justificar. Que é a parte mais legal. Com isso, eu aprendi o que era padrão em programação de computador. Depois eu esqueci, mas eu aprendi, sem nem saber exatamente o que era isso. Sim. Mas eu aprendi que tinha o solitário, tinha o observer, tinha o double. Vige. Eu fui aprendendo os nominhos e eles foram justificando. Né? Eu joguei com eles lá, aprendi, virou artigo depois. E estudando mais essa parte de jogo e educação, eu fui dentro da comunidade de jogadores de board game, que era no Facebook, fui conhecendo quem também usava isso em curso, em treinamento, em aula, e fui conhecendo essa galera. Existe uma comunidade. Que virou uma associação ou comunidade, a gente gosta de falar, Ludus Magisterium. E Ludus Magisterium abarca todos os pesquisadores que a gente conhece no Brasil que tratem desse assunto. Com certeza tem mais gente do que está lá na Ludus. Sempre. Sempre está chegando gente nova. E a gente fez o simpósio, o segundo simpósio fluminense de jogos na educação. Foi no Rio de Janeiro em 2019. E foi uma riqueza, assim. As falas, as apresentações, os trabalhos, quanta coisa que a gente descobriu que estava do lado da gente, a gente não sabia. Sim. E muito network. E desse simpósio se constatou a necessidade de material sobre o assunto. A gente não tem muita fonte onde consultar. Os primeiros artigos praticamente estão nascendo agora. Né? Assim, se você conseguir 20 artigos científicos sobre o uso de jogo de tabuleiro moderno, no curso de enfermagem, na aula de inglês, não sei o quê, mas que falem de jogo moderno, é um sofrimento conseguir 20. Né? E obras de referência também. Isso foi muito discutido nesse evento. Todo mundo, sem ter combinado, falava, e a gente não tem referência, não sei o quê. E aí, numa conversa no grupo de WhatsApp pós-evento, ainda todo mundo no calor do evento, a gente começou a discutir onde tem essa obra. Será que a gente acha ela em outro idioma? Eu conheço o livro tal, mas não é bem essa abordagem. Tem o cara que explica todas as mecânicas de jogo, uma obra assim valiosíssima, mas não está falando de educação. O outro fala de educação, mas relaciona com o jogo, tipo Resta 1, aquele de estratégia de Torre de Hanoi, Ligue 4, não era como um jogo de tabuleiro moderno. E a gente não percebeu que era a gente que ia fazer isso daí. Uns meses depois, mais ou menos, veio essa ideia. Então, vamos escrever. E mostrar o que está nascendo desse movimento, o que já é feito, o que está se aprendendo e pesquisando. E na Ludus Magisterium tem um representante da editora Devir, que quem joga RPG vai lembrar do... Tudo quanto era jogo era de RPG era da Devir.
E ele falou, não, a Devir tem interesse em publicar. Então a gente começou a se organizar, levou um tempo, demorou bem mais do que a gente esperava. Mas exigentes, e estavam inaugurando o estudo o estudo científico, né? Você fala científico, no Brasil, e ainda demorou mais do que se previa. E foi feito durante a pandemia e online. Foi, verdade. Então, olha só. E Não. demorou mais do que se previa. São exigentes esses professores. A gente reuniu só 16 pessoas, autores. E que são pessoas que já estão no chão da sala de aula, levando as caixinhas de board game. Olha aí, ó. Esse aqui você não tem, não, é. Você pode ter um desse aqui aí na sua prateleira, mas esse aqui você não tem, não. Na Amazon, por exemplo, você consegue comprar esse livro, mas autografado só pedindo um dos autores. Exatamente, ó. Ao nosso grande amigo nerd, que fique claro. O Odair também escreveu. Eu não tinha reparado. Eu li em cima e eu achei que... Agora que eu... Desculpa, Odair. Foi falha minha. Ao nosso astronauta nerd e gamer, seja bem-vindo ao lado lúdico da educação, Jovem Jedi. Paula, essa eu tinha lido. Eu tinha lido aqui ao nosso grande amigo nerd Leandro, mas eu não tinha reparado na mudança da letra. Olha aqui. Que tá lá embaixo do outro. Continue a jogar. E aí a exclamação invertida, Odair Júnior. Show de bola. E aí a gente pegou gente que já estava em sala de aula. Muita gente graduação e pós-graduação de biologia, graduação e pós-graduação de cinema, pessoal da educação básica de matemática, pessoal de psicologia que trabalha com terceira idade. E aí a gente abrangeu as aplicações do jogo na educação nas diferentes áreas para dar um start, né? Para ramificar já isso daí. Aí eu e o Arnaldo organizamos. Tem também, ainda na área de psicologia, tem um jogo que foi usado numa campanha, num movimento, uma campanha anti-suicídio, jogando, legal, o pessoal jogando, se divertindo, e o psicólogo observando ali, tomando conta dos sinais que podiam aparecer por ali. Legal. Né? Enquanto que a Laís Lima era a responsável do jogo e de pôr leveza naqueles temas, né? E fazer ficar lúdico. E aí tem professor de filosofia, de história, de biologia, de matemática, de biologia de novo, pessoal de cinema, terceira idade, pessoal do RPG, da computação. Tudo isso ela está lembrando olhando para o livro. Dá até a impressão de que ela está lendo em algum lugar aqui. Eu também o nome dos autores, eu não lembro o que cada um fez. O Odair é o de Paula? Ele fez um de RPG bem legal, porque quem não conhece o que é RPG, joga RPG lendo. Ele joga com leitor. Fica bem legal. E, enfim, fizemos esse apanhado geral. A gente pretende fazer mais um segundo volume, com participação de outros autores ainda, porque tem muito potencial lá dentro da Luz Magistério. E tem muito também, que se falar ainda, né? E aí a gente dividiu o livro em 3 partes. Por que usar jogo, como usar e como criar jogo na educação. Essa educação pode ser corporativa, técnica, básica, enfim.
Então, o porquê jogar é um embasamento teórico dos benefícios que o jogo traz na hora de aprender. E também tem um capítulo especial do benefício do jogo cooperativo. Esse é numa pós do Instituto Fiocruz. Aí vem como usar, são exemplos que já foram mesmo usados e são explicitados para você poder copiar e adaptar. E no final, como criar jogos. E aí tem desde um framework de itens que o seu jogo tem que ter, né, até relatos de jogos criados ou adaptados, de novo, para mostrar o caminho. Os cases. E tem, interligando tudo isso, as pílulas do Arnaldo, que vai colocando aquele que não está acostumado ainda com o mundo dos jogos, ele vai inteirando você, e eles falaram desse assunto, desse vocabulário, deixa eu explicar o que é, né? E ligando esses capítulos. O meu capítulo... Então, antes de você falar do seu capítulo, é importante deixar claro o seguinte, que esse material não é só para quem está no mercado, inserido no mercado, já trabalhando e obtendo resultados. Para quem quiser entrar nesse mercado, entender esse mercado, o livro também ajuda. Ótimo, isso é importante saber, porque senão o pessoal vai falar, ixi Maria, nossa, muita informação para minha cabeça, não vou entender nada. Não, se você tem interesse em jogos de tabuleiro e utilizar eles na educação, e nunca trabalhou com isso, não sabe nem por onde começar, é um bom início para você poder saber que conteúdo que você vai ter à disposição. Se você dá o mesmo treinamento há 1 ano, 2 anos, você mesmo se cansa, né? Você quer mudar uma abordagem mais leve. Aí o cara tá trabalhando, tem que parar, fazer o treinamento, acumular serviço, voltar. Então, que seja, além de um momento de aprender, um momento de descontração. Aí você põe jogo no meio. Meu capítulo eu escrevi junto com o Odair, e é o que não fazer quando usar jogos na educação. Então, a gente simulou uma formação, uma oficina do Jedi acontecendo, e cada professor reagindo de um jeito, uns interessados, outros desinteressados, e outros que acham assim, super legal usar um jogo de pergunta e resposta. Então, pergunta e resposta chamava prova até um pouco tempo atrás, né? Ou aquele joguinho de rola dado, anda 4 casinhas, faz não sei o quê, rola dado. E o professor que acha que isso é o máximo, não é o máximo. O jogo da vida. O máximo também mais acima. Mas se você já gosta desse, você já está no caminho certo. Mas a gente mostra as diferenças dos perfis de professores, e as coisas que, apesar de ser legal esse joguinho aqui, o professor usou porque é isso que ele conhece. Ele teve a melhor das intenções. Só que ele conheceu isso 30 anos atrás, o aluno dele nasceu 10 anos atrás, nasceu teve um canal no YouTube desde a maternidade, e aí para o aluno ficou bobo. Mas o game design evoluiu, acompanhou tudo isso. Então é só fazer essa ponte que a gente ensina. Olha, eu vou dizer para você que nesse bate-papo a gente tem 3 vídeos. A gente tem o bate-papo inicial, que é interessante para você conhecer a Paula, começar a acompanhar o trabalho do Instituto Jedi, para você saber como é que a gente se conheceu e como que a gente está junto. A Paula, que é uma das... Paula não. O Instituto Jedi, que é um dos patrocinadores do Roteiro Empreendedor nessa jornada, que, louca como nós, acreditou com a gente nesse projeto. E a gente tem um outro vídeo, que depois eu e o Fabrício a gente vai conversar de como que a gente vai organizar, porque eu estou pensando aqui,
para o pessoal ficar até mais aliviado, episódio 2, episódio 3, né? Um conteúdo organizado. A gente faz uma primeira evolução, aí a gente apresenta o jogo e, por fim, o livro. São 3 assuntos assim bem legais para a gente acompanhar. Então, para você que está assistindo a gente agora, você está vendo o último vídeo, que provavelmente ou é um único vídeo ou é o terceiro vídeo, que é o vídeo que a gente fala do livro. Mas, se você está acompanhando a gente apenas falando sobre o livro, saiba que tem lá atrás, tem outros 2 vídeos. Ou não. Ou não. Mas daí você já descobriu isso antes. Mas não tem problema. Bom, então, para a gente não deixar você sem qualquer tipo de resposta para qualquer tipo de dúvida, deixe no comentário aqui abaixo agora, não precisa procurar os outros vídeos. Se você já tem alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua dúvida aí no comentário, que a gente vai repassar para a Paula para ela poder responder para vocês. Deixo na descrição o site do Instituto Jedi, mais do que isso, o Instagram e os contatos deles também. Então você vai poder procurá-los diretamente ou deixar o seu questionamento aí que a gente vai repassar para eles responderem. Paula, muitíssimo obrigado por tudo. Pela amizade, pela parceria, pela confiança, por trazer a credibilidade de pessoas como vocês junto a gente, porque acredito que juntos a gente é muito mais forte na estrada, né? Se saísse um maluco, um gordinho aí no meio da estrada de van, vai saber o que o povo ia pensar, né? Mas com marcas e pessoas como vocês, o rolê fica muito mais legal, muito mais interessante, e a gente vai buscar ao máximo trazer resultados para vocês diante da proposta que a gente fez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com o Navan Pod com a Paula Piccolo. Se quiser deixar um recado, passar as redes sociais, os contatos, se já quiser passar. Se você está em uma das cidades que o Roteiro Empreendedor vai passar, quiser levar a oficina do Jedi, entre em contato com a gente. E se você está numa dessas cidades, também você vai facilmente ver a Van Nerd passando, e aí você vem tomar café e comer pão de queijo. Isso é um compromisso que eu vou ter que honrar agora. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho para você ficar recebendo as notificações. E se você tem um amigo nerd, uma amiga nerd que gosta de gamificação, jogos de tabuleiro, gosta de motorhome, gosta da gente, gosta de pão de queijo, compartilhe esse vídeo com eles. Valeu, pessoal. Até mais.